Olá, mais um programa para você. E hoje eu quero iniciar fazendo algumas homenagens. Eu quero parabenizar uma mulher extraordinária, nossa amiga, em nome do programa Irmã Vânia Lira, nossos parabéns. Mulher guerreira que vai à luta, que é um exemplo para nós. Deus te abençoe em todos os seus projetos. Eu também quero levar a minha homenagem a uma intercessora, amiga que o Senhor Deus tem me dado. Irmã Esperança, você é uma mulher de oração, dedicada, que o Senhor te abençoe, parabéns. E eu também quero levar uma mensagem de felicitação para Elisete. Elisete é aquela colaboradora lá na nossa casa. Muito obrigada por tudo. Deus te abençoe. Eu tenho certeza que estas mulheres cumprem exatamente o que diz a Bíblia. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Deus o abençoe. Tempo de semear está no ar. O programa hoje está recheado de muitas bênçãos. Celina, o que é que nós temos hoje no nosso programa? Lá de hoje está realmente uma bênção. Nós temos o pastor Sidnelson Teixeira numa entrevista abençoada. Vai conversar um pouco sobre o ministério pastoral. Temos a Raíssa Vasconcelos louvando ao Senhor, adorando ao nosso Deus. E temos também a irmã Zaira Ponsati, que vai ministrar a palavra de Deus. Glória a Deus, fique aí, não perca, o programa está assim muito propício para nos abençoar. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares
Yeshua, Yeshua, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. A paz do Senhor a todos. Hoje, com muita satisfação, nós estamos aqui com o pastor Cid Nelson Teixeira, pastor auxiliar no campo da Calúcia, juntamente com o pastor José Pierre, ele lá no campo Monte das Oliveiras. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre o ministério pastoral, que o pastor Cid Nelson vai nos contar como tudo ocorreu e como está sendo. Meu pastor, muito obrigada, tá, por ter aceito o nosso convite, por estar hoje aqui conosco. Ok, a gratidão também da minha parte, meu sentimento de gratidão, já pela segunda vez que a gente está aqui, né? A você, irmã Celina, e a toda a equipe aí que forma esse programa abençoador. Amém. Pastor, sobre as suas raízes, nos fale sobre alguma coisa sobre isso. Eu sou filho de pastor Salvador Teixeira e a irmã Benedita Alves Teixeira. Foram um casal de jovens que nasceram ali na estrada de Maracanã e tiveram um chamado, casaram, tiveram um chamado, constituíram uma família de 15 filhos. E destes, alguns já estão no ministério e eu sou um deles, né? Tá certo. Depois que o senhor casou, né, se tornou adulto, casou, como foi o início do seu ministério? Eu estive, depois de casado, em 2000, congregando na congregação Monte Sinai 3, hoje ali do campo Monte Sinai, pastoreada pelo pastor Ezequias Ribeiro. E dali a gente despontou pro centro, Tempo Central. Fomos separados ao diaconato pelo pastor João Almeida e depois ao presbitério pelo pastor Francisco Ribeiro, saudoso pastor Francisco Ribeiro. E ficamos aí em Castanhal dirigindo congregação, 11 congregações dirigimos. E depois partimos para a zona rural, onde também fomos abençoados ali, chegando até o ministério pastoral. Graças a Deus, muito aprendizado em meio a todos esses anos, né, pastor? E com relação assim ao seu chamado pastoral, como é que foi? Qual a importância desse ministério para a sua vida, para a vida da sua esposa? Como é que está sendo esse ministério? A gente iniciou, como eu disse, nas raízes de uma família cristã, né? Meu pai pastoreou várias igrejas, várias cidades aqui no estado do Pará, e a gente sempre tinha aquela afinidade, mas não queria aceitar, na verdade, esse chamado, né? Depois que a gente casou, a gente foi se conscientizando. A minha esposa era uma coisa muito nova para ela, isso. Eu já tinha uma certa chamada, né? Mas aí a gente acabou conciliando tudo. Conciliei ministério e profissão durante 30 anos, né? Como militar, na Polícia Militar do Pará. E também no ministério. E a gente foi conciliando, graças a Deus, estamos bem. A importância dessa chamada é que é o serviço, né? O ministério pastoral é um serviço que se presta, né? É uma utilidade pública
espiritual. E isso é muito importante, né? Quem não serve para ser pastor. E além de ser muito importante, é muito prazeroso, não é, pastor? Trabalhar para o reino de Deus. Sim. Um chamado ministerial é muito importante na vida de um homem, de uma mulher, e também a importância de obedecer esse chamado. Eu acredito que não é fácil ser pastor, não é verdade? É apacentar vidas, acolher, cuidar. Não deve ser fácil, eu imagino, mas o prazer de obedecer, de ajudar pessoas em sua vida espiritual, isso deve ser muito prazeroso, não é? Prazeroso, gratificante, né? O Senhor nos recompensa. Existem os sofrimentos, né? O ministério pastoral é um convite a sofrer. Paulo disse assim ao seu filho na fé, Timóteo: sofre, pois, comigo as aflições, como um bom soldado. Então, o ministério pastoral é um balcão de serviços, e aonde você vai ter ferramentas para trabalhar, mas às vezes tem que consertar aquela ferramenta para poder usá-la. E tudo isso requer uma dedicação muito grande, uma experiência e, sobretudo, um chamado divino, né? Sem esse chamado não se faz. Verdade, pastor. Eu estou lembrando agora que Jesus Cristo, ele viveu 30 anos, não foi isso? Viveu 30 anos, e depois de 30 anos ele teve um ministério de 3 anos e meio. Então, Cristo, que é Cristo, aprendeu durante 30 anos para depois exercer o ministério dele aqui na terra. E eu sempre vejo assim pessoas que muito rápido entram no ministério sem quase nenhum aprendizado. Isso não é uma questão que nós vamos entrar agora, claro, mas é muito importante a pessoa aprender, fazer curso para depois exercer esse ministério, não é? Tem uma base, né? Exatamente, uma base. O chamado vem em primeiro lugar, né? A escolha para isso. E aí depois a dedicação do candidato, né? Exatamente. O candidato precisa investir nele mesmo. Se ele não fizer isso, às vezes ele não tem recursos financeiros, mas ele tem recursos auxiliares que ele pode buscar, e ele tem que se auto-avaliar de vez em quando, tem que se auto-exercitar. É necessário isso para que seja aplicado. Eu ainda não sou pastor, nunca fui pastor presidente de igreja, mas trabalhei com muitos pastores presidentes e conheci esse lado aí, e eu sei mais ou menos o que é isso. E com certeza, se a gente não se dedicar, não houver uma dedicação, não consegue se chegar a concluir esse ministério. Principalmente na palavra, Sim. Porque você vai estar lidando com vidas que várias cabeças com pensamentos diferentes, então cada um tem um problema diferente, uma enfermidade para ser curada, tanto física como espiritual. Então você precisa estar alicerçado na palavra, arraigado, para poder levar, alimentar pessoas com a palavra, né? Até porque junto com isso a gente não deixa de ser um ser humano, né? E como ser humano somos imperfeitos, vamos estar diante de situações às vezes que a gente vai precisar de uma orientação, de uma ajuda de alguém, e isso aí a gente precisa ter essa cabeça, estrutura psicológica, física e espiritual para suportar tudo isso. Claro, Deus está ali ajudando, mas o homem também precisa fazer a sua parte, né? Pastor, sobre o ID de Jesus, o ID que o Senhor deixou, ID por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. O que o Senhor tem a nos falar sobre esse ID de Jesus? Você, irmã Celina, tocou num ponto muito importante da vida cristã, né? Porque quando você mencionou Jesus Cristo como a pessoa que veio, é o maior exemplo nosso na Bíblia, e ele passou 30 anos aprendendo com o Pai.
De 12 anos ele esteve numa reunião de sacerdotes ali, foi muito bem recebido, as pessoas se admiraram dele. Dali para frente ele continuou com os pais, mas como você mencionou ainda há pouco, aprendendo. Chegou com os 30 anos, ele publicou o ministério dele, né? O ministério público dele apareceu. Então, todos nós também temos essa chamada. Jesus disse aos seus discípulos em Mateus, evangelhos sinóticos mostram isso. Chamou os seus discípulos à margem do mar da Galileia. Eu lembro aqui de 4 pelo menos: Pedro, André, Tiago e João. Esses homens foram chamados, mas não foram logo utilizados. Eles foram treinados, eles foram ensinados por Jesus. Quando Jesus se despede dos discípulos, ele então cita a ordem imperativa que você acaba de textuar aí. Ide por todo mundo pregai. Mas antes dele dizer ide, ele chamou. Ele disse: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então, nesse intervalo é que é o momento da chamada. Jesus não disse vem e façam, ele disse venham que eu vou fazer de vocês isso. Hoje não é diferente. Nós somos chamados, mas temos que aprender, né? Paulo ficou, depois que saiu do caminho de Damasco, daquele encontro com o Senhor Deus, Paulo ficou também alguns dias na casa dos seus amigos, ali, dos seus irmãos e de Barnabé, aprendendo também para depois atuar como um missionário chamado por Deus. Muito boa colocação, pastor. A gente precisa correr contra o tempo. Eu quero que o Senhor deixe uma palavra para as pessoas que estão nos assistindo sobre essa dificuldade, que eu creio que dificuldade de chamado, de obedecer, em aceitar, em começar esse ministério pastoral. Deixa uma palavra para os irmãos. Eu deixo a todos os telespectadores, você que tem um chamado ministerial. Paulo diz na carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, um versículo, ele diz que não podemos apagar o Espírito. Não apague o Espírito, mas também não acenda o fogo do Espírito antes do momento de Deus. O momento de Deus é muito importante para a nossa vida, é fundamental. Então o momento de Deus, ele vai dizer, vai te mostrar qual é. Você que tem esse chamado, permaneça orando, jejuando, estudando e fazendo a obra de Deus. Amém. É um momento entre você e Deus, não é, pastor? Eu também acredito, então, que o Senhor continue abençoando o seu ministério ricamente. Que muitas almas que estão aí sendo arraigadas pelo inimigo possam ser libertas através do seu testemunho, do seu ministério. Que o Senhor abençoe. E o programa quer agradecer e também abençoar a sua vida, tá? Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Que o Senhor abençoe. Eu que agradeço. O Senhor abençoe toda a equipe, irmã Laodiceia, aqui a TV, amém. Rede TV. Que a paz seja com todos. Continue orando por nós. Amém. A paz do Senhor, queridos. Quero compartilhar com vocês uma porção inicial da palavra do Senhor que está aqui em Filipenses 4:8 e diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai. Eu tenho conversado com algumas pessoas nesse período de isolamento e eu tenho visto que essas pessoas estão sofridas. Elas têm desabafado, elas têm conversado, têm falado sobre os seus sentimentos, e eu tenho percebido que essas pessoas estão cultivando
dentro delas pensamentos nocivos, pensamentos que as têm afastado daquilo que o Senhor realmente deseja, aquilo que o Senhor realmente almeja para a vida delas. Lá em Isaías 59:5, o Senhor já vem nos orientando sobre isso, sobre o que nós permitimos que seja germinado na nossa mente. Na nossa mente não pode ser germinado nada que produza um fruto diferente daquilo que o Senhor tem intencionado para a nossa vida. Elas têm permitido que ovos de basiliscos sejam plantados e têm cultivado, essas pessoas com as quais eu conversei, têm cultivado esses ovos, e quando germinam, aqueles pensamentos transformam-se em ações, em atitudes, em serpentes que vão lhes enrodilhando a família e levando a um estado emocional, até mesmo um estado físico muito prejudicial, tanto para essa pessoa quanto para todas as que as cercam. Então eu quero compartilhar com os irmãos hoje justamente sobre isso, sobre formas de manter uma higiene mental agradável, satisfatória, que agrade ao Senhor e que nos traga momentos de paz, de realizações, mesmo em meio às circunstâncias adversas. Lá em Provérbios 4:23, a Bíblia nos ensina que sobre tudo que nós devemos guardar o nosso coração. Essa passagem inclui não permitir que pensamentos ruins gerem atitudes descabidas. Tem acontecido muito. Eu estive num local nessa semana e a pessoa estava ali, eu estava afastada da pessoa a 1,5 metro de máscara. Essa pessoa olhou para mim e pediu que eu me afastasse, porque eu estava muito próxima dela. Eu me afastei, eu fiquei a 3 metros de distância da pessoa. Ela olhou para mim e disse assim: dá para você segurar a sua máscara? Está muito frouxa. E eu segurei a máscara e ela continuou falando: parece que você não se informa, não sabe que estamos numa pandemia. Isso foi semana passada. Não sabe o que está acontecendo. E eu percebi que aquela pessoa estava muito influenciada por tudo que ela tem presenciado. E ela ainda falou: você não assiste o Jornal Nacional, você não assiste os jornais, você não vivencia a atualidade? E eu falei: sim, eu vivencio, mas eu tenho um filtro. Eu tenho um filtro que me traz a verdade, a verdadeira dimensão de todas as coisas. De que me adianta absorver tudo que esse mundo oferece de informação e isso vem me transformar numa pessoa amedrontada, uma pessoa com problemas espirituais e mentais. E naquele momento eu senti muita pena daquela mulher e eu percebi que muitas pessoas estão sofrendo das mesmas coisas, das mesmas tensões, das mesmas propensões, por conta justamente dos ovos que estão sendo chocados em sua mente. Lá em 2 Coríntios 10:5, o Senhor nos orienta a levar cativo todo pensamento a Cristo. O que isso significa? Quando o Senhor me orienta a pegar todo o entendimento, todo o pensamento e levar à presença do Senhor, o Senhor está me dizendo justamente para eu fazer este filtro, ver se esse pensamento ele é bom, se esse pensamento ele é agradável, se esse pensamento é puro, é honesto, se há louvor, se há virtude. Se esse pensamento não me produzir nenhum bem, não gerar em mim o fruto da benignidade, o que eu tenho que fazer? Repreender. Senhor, está aqui este pensamento, eu não aceito pensar isso. Pense em outra coisa, vai orar, vai ler a palavra, vai conversar com alguém que te edifique. Não dê aso, não dê razão para esse pensamento pernicioso. Ali na palavra nós temos que o Senhor, ele nos deu livre-arbítrio. E o que o livre-arbítrio tem que ter para ele funcionar na minha vida? Inteligência. Então, quando o Senhor me concedeu o livre-arbítrio, ele colocou sobre mim a inteligência. Para quê? Para que eu fizesse uso desta inteligência, para quando houvessem dois caminhos, eu optar pelo caminho que leve à vida. Então, se me é apresentado algo para pensar, alguma informação, ou alguma novidade, ou alguma coisa através da internet, ou através de meios de comunicação, ou mesmo uma vizinha que venha me trazer alguma novidade, eu preciso fazer o exercício do livre-arbítrio através da inteligência que o Senhor me deu, e desta forma eu decido se aquilo vai entrar na minha mente para germinar ou não. Existe uma diferença entre a benignidade e a bondade, que são dois frutos do Espírito.
2 manifestações do fruto único do Espírito. A benignidade é a capacidade do homem de pensar no que é bom, de pensar em fazer o bem. E a bondade já é o pensamento colocado em prática. O pensamento de bondade colocado em prática. Então, eu tenho a obrigação, eu tenho o dever de gerar esse fruto, de dar crescimento. Esse fruto está dentro de mim e eu tenho que dar crescimento. E eu não vou conseguir gerar benignidade e bondade com pensamentos ruins, porque o adubo do fruto do Espírito são os bons pensamentos e a busca da santificação. Ali em Lamentações de Jeremias, existem diversas orientações para ter uma vida vitoriosa, uma vida emocional, uma mente renovada. Quando nós aceitamos a Cristo, nós somos regenerados e através dessa regeneração nós recebemos uma nova mente, que é a mente de Cristo. E essa mente nova que nós recebemos nos dá capacidade de gerar bons atos. E como é que eu faço para gerar boas coisas? Para pensar no que é bom. Está lá em Lamentações, capítulo 3, versos 21 a 24. Em síntese, esses versículos dizem que eu preciso trazer à memória aquilo que me traz esperança, aquilo que alimenta a minha fé, aquilo que me conduz para perto do Pai. Quando eu recebo uma notícia ruim, ou de uma doença, ou de alguma coisa, o que eu tenho que fazer é não permitir que isso penetre em mim de tal forma que venha me desestabilizar e me afastar da presença do Senhor. Pelo contrário, o que eu preciso fazer, de acordo com o que está em Lamentações, é trazer à memória aquilo que o Senhor já fez. O Senhor já morreu por mim, aleluia. O Senhor já me salvou. O Senhor já me deu uma nova vida. O Senhor trouxe tantas benesses através do seu sacrifício por mim. Eu tenho dúvidas de que se existe alguma pessoa que está na presença do Senhor que nunca recebeu um milagre. Não existe, porque quando estamos na presença do Senhor, a nossa vida é de milagre em milagre a cada dia. Até o fato de estarmos respirando é um presente do Senhor. Então, quando nós temos uma mente saudável, regenerada, nós devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança, e dessa forma a benignidade se gera, a bondade se gera e o mal cai por terra. O inimigo está se aproveitando da fragilidade emocional das pessoas que estão se permitindo serem influenciadas nesses dias de quarentena, de isolamento, por tudo aquilo que está assistindo. Irmão, pare de assistir, corra para a palavra. É na palavra que eu vou encontrar esperança. A palavra se renova, a palavra traz vida. Eu já fui renovada lendo a genealogia de Cristo. Não tem como você acessar a palavra e permanecer o mesmo. Então, como faz para eu ter uma vida vitoriosa? Como faz, irmã Zaira, para que eu consiga ter paz? Porque a paz deriva do estado mental sossegado no Senhor. A palavra de Deus me diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com o que? Ação de graças. Agradecer é a chave da vitória. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, meus amados, quando a necessidade bater na sua porta, quando a inquietação bater na sua porta, traga à sua memória aquilo que lhe dá esperança. Renove a sua mente no Senhor. Cante um hino. Conte as coisas boas que o Senhor tem feito por você. Eu me lembro muito do que Maria e Marta fizeram. Quando Jesus chegou, Maria se colocou aos pés do Senhor e ali ela ouviu o que o Senhor tinha a lhe dizer, e ali ela absorveu as palavras do Senhor. E Marta estava assoberbada com tantas coisas para fazer, ela queria dar o melhor para o Senhor, mas ela não escolheu a boa parte. O que o Senhor requer de nós não é uma mente sempre vigilante. O que o Senhor requer de nós é que nós tenhamos tempo
para estar com Ele, porque assim Ele dedica tempo para estar conosco. Nós temos tempo para tantas coisas, temos tempo para estar em tantos lugares, e o melhor lugar do mundo ainda, mesmo que estejamos em 2020, é aos pés do Salvador. Não existe nada melhor a se fazer no momento de crise do que estar na presença do Senhor. Então, o conselho que eu dou, amados, nesta manhã, para vocês, eu não sei qual é o momento que você vai ouvir essa palavra, mas o conselho que eu dou, o que eu deixo para você, é o mesmo conselho que eu sigo. Se está tudo difícil, se está tudo complicado, se a sua mente está muito nebulosa, você não consegue enxergar uma saída, é porque você está tentando enxergar a saída com os seus próprios olhos. E não é isso que o Senhor nos deseja. O Senhor deseja que a nossa mente descanse nele, para que em tudo Ele seja glorificado em sua vida e você tenha paz. Tenha paz, irmão. Tenha a paz que só tem aquele que descansa no Senhor. Feche seus olhos juntamente comigo. Eu quero orar por você, com você. Oremos juntos. Senhor, Deus e Pai, Senhor, te agradecemos pela oportunidade da Tua palavra ser pregada. Senhor, porque Tu deixaste a nós a missão de que ela deve ser pregada a tempo, em tempo e fora de tempo. Senhor, muito obrigada, Senhor, por mais uma vez poder falar de Ti. Mas eu quero orar, Senhor, por todos aqueles, Pai, que estão ouvindo, assistindo e que estão com a mente, Senhor amado, tomada pelos temores, até mesmo com síndromes, até mesmo tomando medicações para acalmar a inquietação da mente, Senhor. Deus, eu te peço que Tu sejas a medicação, eu te peço que Tu sejas o refrigério, eu te peço que Tu conscientizes, Senhor, com Teu amor, de que o Teu fardo, Senhor, e o Teu jugo são diferentes, é leve, Senhor, é suave. Ah, Deus, nos ensina a descansar em Ti. Nos ensina a deixar as nossas inquietações aos Teus pés. Nos ensina, Senhor, a não buscar em homens, mas buscar na Tua presença. Olha por cada mente, Senhor, que produz resultados bons ou ruins. Que essas mentes elas sejam renovadas por Ti, Senhor. Que essas mentes deixem, Senhor amado, cair por terra tudo aquilo que o homem e que as informações do homem, que as informações do inimigo foi semeada ali, Senhor, naquela mente. Que esses ovos de basilisco sejam esmagados e retirados por Ti, Senhor. E que essa pessoa, a partir desta oração, meu Pai, que ela faz em sinceridade a Ti, que ela possa, meu Pai, produzir frutos dignos de arrependimento. Senhor, que as palavras dela sejam, meu Pai, reflexo do fruto da benignidade, Pai, não da amargura, que tem sido semeada, meu Pai amado, através de tantas notícias ruins. Toma conta, Senhor. Toma conta de cada família, toma conta de cada processo mental, toma conta de cada, meu Pai amado, dificuldade, circunstância e situação que essas pessoas podem estar passando. Senhor, eu te peço, com carinho por cada uma, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço e agradeço. Amém. Sido tão, tão bom.
tem sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas teu amor lutou por mim. E tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, quem deixa as 99 só pra me encontrar? Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, destrói as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, quem deixa as 99 só pra me encontrar? Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, e mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. E nós estamos chegando ao final do programa. Queremos agradecer ao Senhor por esta rica oportunidade e a você pelo privilégio da sua audiência. Nós queremos agradecer a Poupas Moura e dizer para você, quando for a Curuçá, você que mora naquela região, olha, o contato é 98407 0749. Procure Poupas Moura, compre assim para fazer muito suco, cremes gostosos, é tudo de primeira qualidade. Vá lá, prestigie, Poupas Moura à sua disposição. Celina? Também, Laude, queremos agradecer à Assembleia de Deus, na pessoa do pastor Olivar Barbalho, que o Senhor continue abençoando ricamente, que é um dos nossos colaboradores. Jardim de Deus, né, na pessoa da irmã Gisele Barbalho e a irmã Eva Pires. Nós queremos agradecer também a irmã Vânia Lira, José Roberto, a irmã Bena, a irmã Domingas, quem mais? O Império Mídia, do nosso cinegrafista Rian Freire, na pessoa. Você quer contratar alguém para fazer o seu evento, casamento, aniversário? Contrate Império Mídia. O telefone é o 98915-0966. Contrate, porque esses momentos precisam ficar gravados, muito bem gravados, e você não vai se arrepender, porque ele trabalha com excelência. Muito obrigada também ao pastor Adonai, que tem ingressado nesta semeadura junto conosco. E fique atento, na próxima semana estamos de volta, uma semana abençoada para você.